E aí, fazendo esse vídeo aí para mostrar meu aquário aí, meu projeto de criação de guppy. Aí eu comecei fazendo esse móvelzinho, né, para nivelar o aquário, ficar no nível. Eu mesmo que fiz. Aí aqui, eu tive outros peixes antes, agora eu tô criando só guppy esses de lojinha de pet shop. Aqui você pode ver, tem duas fêmeas azul mosaico. Essa aqui tem a cauda delta também, além do azul mosaico. Essa daqui tem a cauda mais redonda. Aqui tem um machinho half black. Não é nada de muita qualidade, uma linhagem show e tal. É só um guppy de pet shop. Essa fêmea aqui bem bonita, ela tem o rabo mosaico ali, delta também, com um pouco de... tá entre o vermelho e o laranja ali, né? São os peixes que eu tenho nesse aquário aí. Além de que também tem alguns caramujinhos. Nasceu aqui alguns filhotes de ampulária. Eu tenho caramujo chifre de carneiro, aquele Ramshorn. Tem aqui um filhotinho que nasceu aqui, ó. Esse aqui. Aqui a minha estratégia é a seguinte, eu tenho todas essas plantas. Na verdade você pode ver que elas estão um pouco amareladas porque eu coloquei sal na água, isso aí atrapalha o crescimento delas um pouco. Não é muito sal que eu botei, é menos de 1 grama por litro, mas eu fiz ali para dar uma saúde a mais para os peixes, até porque esses peixes que vêm de lojinha, eles vêm com várias doenças e coisas assim, né? Aí tive problema com ictio também, mas já consegui resolver. O ictio foi colocado entre 1 e 2 gramas de sal por litro na água por 14 dias. Aí depois eu fiz a TPA até retirar o sal. Aí o sal que tem aí agora é mínimo, é só para manter a saúde dos peixes, não chega a matar as plantas, mas também não ajuda no crescimento delas. Aí o que acontece é isso, aqui eu tô com essas 3 fêmeas aí, elas provavelmente já estão grávidas, né? Elas já vieram de certo grávida da lojinha, né? Então a primeira geração provavelmente não vai ser filho desse macho aí que eu tenho. E aí a partir das segundas gerações vai começar a surgir mais peixes que são mais filhotes desse daí, né? Aí aqui a minha estratégia é a seguinte, eu tenho o musgo de Java aqui, ó. Tenho essa rabo de raposa, tem muita planta elode aqui, vocês podem ver. Ela forma um abrigo legal, fora as que estão flutuando em cima. Pode ver aqui flutuando. Aqui flutuando nesse cantinho também. E mais essas bandejinhas, né? O que acontece é que o guppy quando ele nasce, ele vai sempre... Primeiro ele vai pro fundo, né? Quando ele acaba de nascer, ele vai mais pro fundo. Aí depois que ele ganha um pouquinho de força ali, né? Absorve o saco vitelíneo dele. Daí ele pega e se esconde nas plantas e depois que ele começa a querer se alimentar, ele sobe para a superfície. Aí, por exemplo, aqui perto da luz é onde a gente não vê, né? Mas nessa região aqui é onde acumula mais os protozoários, os infusórios, né? No caso, que inclui vários tipos de micro seres vivos, né? E ali também ficam os zooplânctons, essas coisas que alimentam o guppy. O filhotinho, né? Além da farelo de ração e tal que eu dou. Mas então, no caso, eles nascem, se abrigam nas plantas de baixo, depois eles vão subindo até se proteger por ali. A natureza deles é ficar próximo da onde tem mais luz. Então eu ponho essas bandejinhas aqui. Daí quando eles nascem eu pego com uma peneira e coloco embaixo. Por enquanto só nasceu o guppy selvagem aqui, do tipo feral. Que eu tinha algumas fêmeas feral no meu aquário, mas agora eu removi para deixar só os guppies de linhagem.
As duas fêmeas azul que eu tenho, elas estão um pouco tímidas, não estão aparecendo muito aqui. Provavelmente é porque elas estão grávidas e elas já estão mais arisca. Já é um comportamento mais delas fica ali, né? Provavelmente estão, como eu estou acompanhando, né? Elas estão bem barrigudinhas. Aí minha estratégia vai ser essa. Eu vou estar analisando todas, como eu estou sempre olhando. Assim que surgir algum filhotinho, eu vou estar removendo. E aí vou estar sabendo de qual fêmea que veio. Daí eu vou estar anotando e tal, né? Então, como já é esperado, essa primeira linhagem que vier não vai ser guppies filhos desse macho, provavelmente, ou pode ser que seja também, mas porque essas fêmeas aí já estão mais ou menos um mês aí. Então, aí eu tô com esse projeto aí. A galera que quiser tá acompanhando para ver o resultado que vai dar, as cruzas, aí quiser acompanhar aí, fica à vontade aí de seguir aí. Aí eu vou dando as dicas aí, trocando experiência, né, também, porque eu tive meus acertos, meus erros. Eu comecei colocando, tinha dois punhados de concha no fundo do aquário. Isso daí parece que estava dando um choque osmótico em alguns peixes que eu comprava. Daí eu aprendi várias coisas, né? Que você tem que fazer uma adaptação maior em relação ao pH. Não é só o 15 minutos da temperatura quando você compra um peixe de lojinha. Eu comprei também alguns peixes que eu tinha misturado espadinha. O espadinha eu não gostei muito de misturar porque eles ficam territorialistas. Eles tendem a dominar um setor aqui do aquário. E qualquer peixe que entra no território deles é perseguido. Então eu tentei botar uma espadinha ali, não deu muito certo, eu separei ela. Eu tava com muitos guppy feral também, eu tava criando alguns desse tipo feral aí junto. A ideia é tirar um híbrido também entre esse macho Ralph Black e os macho feral, né? Aí eu separei, na verdade, tirei algumas ninhadas de guppy selvagem. Aí que agora estão alevinos bem filhotinhos e eu tô esperando para ver exatamente o que vai surgir ali, se vai sair só guppy selvagens e se sair algum guppy híbrido, daí eu vou estar separando, né? Aí é mais ou menos isso aí, galera. Aqui eu tenho um filtro aqui de 1.200 litros por hora, né? As plantas aí que eu já falei, elódia, rabo de raposa e musgo de java. Eu tinha alguns peixes ancistros aí também, eu crio ancistro, mas está separado também, porque eles, assim, no meu entendimento, eles diminuem um pouco do biofilme, que é benéfico para filtragem também. Então, como eu queria garantir o máximo de filtragem, ó, você pode ver que as duas fêmeas elas estão bem escondidas ali, ó. Elas já estão com um comportamento mais arisco ali, normalmente elas ficam bem perto do vidro. Então provavelmente elas estão grávidas, ali estão perto de parir, apesar de elas não estar tão barrigudas, é porque elas são muito novas ainda, não são aquelas fêmeas grandonas, né? Essa fêmea aqui está menos barriguda, mas ela já deu uma diferençazinha. Começou a ganhar um pouquinho de barriga, possivelmente daqui a uns 20 dias ela pode estar dando cria. Esse machinho também eu peguei ele bem pequenininho, ele não tem uma dorsal muito grande, nem aquela cauda muito grande, né? Essa fêmea aqui, ela tem a cauda bem azul, na verdade, quando pega o brilho certo. Ela tá bem grávida, você pode ver, apesar de ser bem nova e pequena, né? E essa é uma das primeiras que eu tive. Ela já deu algumas ninhadas, mas a primeira ninhada, na verdade, eu acho que eu perdi todos porque a espadinha não estava separando. Eu achei que eles já estavam com uma semana que não iam ser mais comidos e acabou que desapareceram, então possivelmente foram comidos. Aí agora eu vou estar separando todos que nascer, vou garantir que estou separando, né?
Aqui a lâmpada eu uso uma de 18 watts LED mesmo, simplesinha, mas ela já faz todo o necessário aqui para mim da fotossíntese das plantas. E também antes eu tinha tentado botar uma lâmpada de 30 watts, eu achei muito forte para os peixes, estavam estressando eles e também um brilho intenso demais ali, que não tem necessidade. Aí onde que eu acabei diminuindo aí para 18 watts. Aí, bom, posso estar falando muito mais aí sobre o aquário, a galera que tiver interesse em saber aí. Esse meu método aqui eu faço bem pouca TPA, bem pouca sifonagem, entendeu? Eu tenho só uma camada bem fina de cascalho no fundo, vocês podem ver. Isso daí não chega a criar uma zona anaeróbica, sabe? Aquela que pode prejudicar, mas ainda assim cria um pouco, mas é benéfico. Assim, a biologia do meu aquário, ela é mais raiz do que a maioria que tem por aí, entendeu? Assim, para garantir uma boa biologia, eu peguei água de vários córregos locais e plantas também. Essa elódia aqui, ela nasce em dois córregos aqui na região também. Apesar de eu ter comprado pela internet algumas mudas, a primeira que eu comprei, junto com o musgo de Java e o rabo de raposa, depois eu acabei descobrindo que ela é abundante aqui perto de onde eu moro e eu consigo assim essas mudas aí. Até eu estou criando algumas, mas ainda não teve nenhum comprador interessado. Não exatamente nessas aqui do aquário, que eu tenho outros em outras caixas. Mas aí nisso acabei trazendo um monte de biologia da natureza para dentro do meu aquário. Então surgiu aqui, é indesejado por algumas pessoas, né? A tal da planária. Vamos ver se eu consigo ver alguma por aqui. Normalmente quando eu vejo uma planária, eu já arranco ela, eu tiro ela, sabe? As grandes que eu consigo ver, eu simplesmente removo e não tem uma infestação muito grande de planária. Normalmente a galera fala aí que a planária é maléfica ali pro sistema e tal, mas no fundo ela tem o papel dela na ecologia também, né? E além da planária tem outros tipos de minhoquinha, mini minhoquinha, outro tipo de lesminha que cria aí. É raro de se ver, mas vê. Outra coisa que também eu fiz, eu encontrei um monte de caramujo trombeta. É daqueles, vamos ver se esse aqui é um. Não sei dizer se esse aqui é um ou de outro tipo. Porque eu também peguei um caramujinho desse tipo aqui na natureza que eu não sei identificar ainda. Aí eu coloquei os caramujos trombeta também, uns bem pequenininhos, sabe? Uns bem recém-nascidos. E ele é muito benéfico porque ele se infiltra no solo e ele fica ali removendo, revolvendo, né? A parte do substrato ali. E isso daí ele garante ali uma maior limpeza, uma melhor filtragem. Aí é isso aí, eu vou estar fazendo outros vídeos aí mostrando o resultado. Ó. Apareceu agora aqui a minha fêmea de Delta Mosaico. Eu espero que a partir dessas fêmeas surja várias variações interessantes, né? Tipo, uns machos Delta Mosaico, Galaxy, quem sabe algum Drago, algum tipo assim. Eu não sei exatamente o que vai surgir dessas fêmeas, o que eu posso esperar da genética delas, porque, como eu disse, são fêmeas de pet shop. Provavelmente elas já vieram grávidas misturadas lá no aquário onde elas viviam, né? Elas já viviam misturadas. E aí vou estar separando. Aí a ideia é, a partir dessa base aí que eu tenho, eu vou estar tirando machos e fêmeas para poder fazer a minha criação. Então, assim que nascer, ó, já estou acompanhando essas duas, ó, tá bem barrigudinha. Não tanto quanto uma fêmea totalmente adulta, claro, que elas são juvenis ainda, são novas, mas elas já estão parecendo grávidas, entendeu? Aí assim que elas estarem dando cria, eu vou estar
separando os filhotinhos, e aí depois eu vou analisar pelas fêmeas, né? Eu já vou conseguir ver qual que tá mais magra, que já desembarrigou, né, no caso. E assim eu já vou saber de qual fêmea que veio. Aí é ali onde que eu vou estar separando e marcando, né? Vou colocar num outro recipiente. E ali eu já vou estar sabendo e vou ter pelo menos 3 linhagens, né? E o que vai surgir ali depois é o material onde que eu vou trabalhar na minha seleção. Até porque assim, o gupe aqui na minha cidade é bem difícil de conseguir. É pelo menos R$ 50 de gasolina para chegar lá na loja, como eu falei. E chegando lá na loja, você vê gupes de baixa qualidade. Eu fiz uma seleção forte, assim, sabe? Dos que tinham lá, eu escolhi os melhorzinhos. Então tinha outros gupes lá que não tinham muita qualidade. A maioria não tinha muita cor na parte da frente do corpo. Muitas fêmeas tinham cauda falhada. E assim, eu comprei outros também que não sobreviveram. Consegui umas fêmeas bem bonitas, uns machos bem vermelhos. Mas infelizmente eu não consegui manter aqueles lá não. Esses aqui é o que já estão um tempo aqui, já acredito que se adaptaram. Esses já não tem mais perigo de morrer assim tão fácil. Pode ver, ainda é bem pequenininho na verdade, mas até ó, mostrando essa pedra aqui, ó. Essa pedra aqui veio lá de Israel. É uma pedra lá de Jerusalém. E essa outra pedra aqui, ela veio lá de Machu Picchu. É uma pedra que ela veio lá de Machu Picchu. Não sei se ela fez parte de alguma construção ou não, ou se é só uma rocha do local. Essa aqui também provavelmente o pessoal lá de Israel falou que essa pedra aqui, ela na verdade eu tinha duas, né? Aí eles usavam uma para bater na outra e fazer uma faísca, né? Mas agora só tem mais essa. E aí, no caso, essas pedrinha colorida aí para dar uma animada no aquário e também para estimular um pouco dos peixes, né? Aí assim que eu tiver os alevinos, né? Aí eu vou poder estar cruzando com gupe selvagem também, que eu tenho vários gupes selvagens. Eu já vou fazer um outro vídeo e vou estar postando aí o vídeo dos meus gupes selvagens. Eu tenho uns machinhos separados bem coloridinho ali. E porque assim, pra mim não compensa no momento eu estar cruzando essas fêmeas com um gupe selvagem ainda, porque como eu disse, apesar de ser na loja ali tá R$ 8 um gupezinho desse daí. Só que é R$ 50 de gasolina para chegar lá e voltar. E fora que a taxa de sobrevivência é muito baixa. Então, como eles já vêm doentes, quando eu comprei já surgiu ictio, surgiu nadadeira ruída por podridão de bactéria, surgiu vários problemas aí na água, mortalidade. Teve alguns que teve choque osmótico, que ele mal chegou no aquário e já ficou flutuando ali e já não desenvolveu, já morreu no outro dia. Aí nisso eu aprendi, né, que quando você compra um peixe novo, você tem que fazer uma quarentena legal nele. Você tem que adaptar ele para a água do seu aquário antes. Não é só a temperatura. Normalmente o pessoal só põe um saquinho ali, espera 15 minutos. E aí depois disso já pode tirar o peixe e colocar na água. Pode dar certo, mas nisso daí você pode estar dando um choque de pH no peixe, é o tal do choque osmótico. Que acontece que o pH muito diferente acaba dando um choque no peixe ali que pode causar a morte dele. Então, o ideal seria você não só adaptar a temperatura, mas primeiro você coloca num outro balde esses peixes, num outro aquário, quarentena, de preferência se você tiver. E aí depois você vai introduzindo a água do seu aquário aos pouquinhos, bem pouquinho, por exemplo, uma quantia mínima, dependendo do tanto de água que veio da loja, né? Você não pode botar o mesmo tanto de uma vez só. Você tem que ir botando uma fração só do tanto de água que veio da loja até você alcançar um 50% de água ou um 100% de água da loja através de misturar com a água do seu aquário, né? Não sei se eu expliquei muito bem, mas que você tem que ir colocando a água do seu aquário bem aos pouquinhos. Se veio 500 ml de água da lojinha só,
Você vai adicionar ali 50 ml de água do seu aquário a cada meia hora, entendeu? Até você alcançar ali 1 litro. Aí vai estar 50 ou 50, ali já está 50% de cada água. Depois você pode ir adicionando um pouco mais, tipo 100 ml a cada 15 minutos, entendeu? Aí até você conseguir, ou você fazer por gotejamento, né? Tem gente que tem aquele sistema com as mangueirinhas que fica pingando. Aí você pode fazer por gotejamento e ali você já vai adaptar o peixe para a água do seu aquário, né? O vídeo aqui tá ficando muito longo, tô falando bastante aqui, mas nós estamos trocando conhecimentos aí, né? Aí, enfim, como eu disse aí, né? Eu tenho esse projeto aí de cruzar ele com o gupe selvagem, né? Eu tenho alguns gupes selvagens aqui que eu vou estar mostrando, mas por enquanto é inviável eu estar misturando esses gupes aqui com o gupe selvagem, porque senão não compensa no caso, né? Aí primeiro eu vou estar tirando uma ninhada só de gupes puros e gupes de linhagem puro, né? No caso. Essa fêmea vermelha já está se mostrando dominante ali, ó. A rainha do território, ela é maiorzinha também. A outra ali está grávida. Ela não é tão forte igual aquela. Aí assim, tem algumas perlitas aqui boiando. Perlita não, o nome disso daí é argila expandida. Isso daí ajuda na mídia do aquário, né? Aqui tem aquele bambuzinho chinês da sorte. Você corta um pedacinho dele, põe na água, você pode ver que ele cria raiz, ó. Isso aí ajuda a absorver os nutrientes e tal. Essas forças de Elod aí também, elas ajudam muito, né? Porque a biologia do aquário é a seguinte: os peixes, os caramus e tal, criam dejetos, né? E também a ração que você coloca ali, que sempre cai alguns floquinhos no fundo, ela cria dejetos, isso tudo cria amônia. E aí o que acontece? Em toda a superfície do aquário e principalmente na esponja do filtro e no substrato, fica acumulado um biofilme, né? Que é as bactérias benéficas nitrificantes, no caso, né? Elas decompõem a amônia e transformam em nitrato, nitrito, esse tipo de coisa, né? Aí, no caso, a amônia se transforma em nitrito, vai para a água de novo e as plantas absorvem, no caso, né? Por isso que eu tenho bastante planta, que é para manter o aquário sempre limpo. E aqui eu tenho um problema que a minha água vem de cachoeira, não é água da casa, não é água da torneira normal com cloro, mas também é uma água com muito ácida e sem minerais. Então acaba quando eu faço um TPA, eu já percebi que se eu usar diretamente a água minha, acaba dando um choque nos peixes, pode dar até mortalidade. Então o que eu tenho que fazer, primeiro eu tenho que separar o tanto de água da TPA que eu vou querer usar. Eu separo ali, vamos supor, 20 litros e deixo numa garrafa com algumas conchinhas de praia por alguns dias. Naturalmente, a acidez da água vai corroer as conchas e vai causar que aumente o pH da água. E assim, quando eu misturar, não dá tanto prejuízo, entendeu? Aí assim o pH vai estar mais equilibrado. Vou estar ligando aqui a bomba aqui pra gente ver a correnteza. Eu comprei esse filtro de 1.200 litros hora para um aquário de 100 litros. Você pode observar que a correnteza é até meio forte para meus peixes e tal, mas de certa forma isso é benéfico, sabe? Eu adicionei essa mangueirinha aqui, eu cortei ali uma mangueirinha de chuveiro, talvez não seja o melhor tipo de plástico, eu recomendaria usar um tipo de silicone próprio para isso, né? Mas para direcionar o fluxo da água para bater no vidro e para cima, né? Assim eu reduzo um pouco da corrente e faço a água circular, né? O que, assim, para que serve a água estar circulando? Na verdade, você pode ver aqui, quando a água está em movimento assim, ela quebra ali a
a barreirinha que ela tem entre a água e o oxigênio. Isso daí faz a troca gasosa, né, que eles chamam, aonde que o gás carbônico diluído na água, né, ele vai se desprender e a água vai poder absorver o oxigênio, né? E assim, não precisa estar aquelas bolinhas na água. Quando você vê as bolinhas, na verdade elas não adicionam nada na água, elas só adicionam um movimento. Aí o movimento em si que quebra a barreira da água, que faz ocorrer a troca gasosa, entendeu? Aí você pode ver, ó, essa fêmea está perseguindo as outras, ela está um pouquinho dominante já. Ela é uma das mais novas que eu tenho. Eu comprei na lojinha, eu comprei 2 machos e 3 fêmeas e só sobreviveu essa. Porque já dessa lojinha, tem 2 lojas que eu compro, e dessa lojinha aí a taxa de sobrevivência é baixa mesmo. Da outra loja teve uma taxa maior de sobrevivência. E isso que eu não, quando na hora de escolher guppy, você sabe, né, que vai na loja, você não deve escolher só pela cor, né? Se você escolher só a cor mais bonita, na verdade você pode estar pegando um guppy fraco, um guppy que já está quase morrendo. Então os que eu escolhi só pela cor normalmente não deu muito certo. Aí os que eu escolhi pelo comportamento, que eu observei que estavam nadando rápido, estavam espertos, esses aí sim foram os que sobreviveram, né? E aí, a partir desses aí, a hora que nascer, eu já vou ter toda uma geração de guppy adaptado à minha água, né? E assim, vocês podem ver que eu não estou usando o aquecedor na água ainda, que aqui tá verão, no caso, né? A temperatura tá bem razoável, mas eu pretendo assim estar selecionando para adquirir essa resistência, pelo menos para você criar na temperatura ambiente, né? Sem precisar o termômetro, né? Eu sei que o guppy moderno aí, ele perdeu muita força. Para você desenvolver as linhagens que tem essas cores todas, foi feito muito endogamia, né? Cruzamento entre parentes, entre pai e filho, entre irmãos, para eles poder justamente estar destacando as linhagens ali, né? Aí isso daí acaba trazendo vários problemas, né? Você traz deformidade, você traz fraqueza, traz infertilidade. Até às vezes causa uma perda de cor. Você pode destacar, por exemplo, eles conseguiram criar o full red e tal, mas se você observar o vermelho do full red e o vermelho que tem no selvagem, você vai observar que o vermelho do selvagem é muito mais vivo, brilhante, metálico do que o full red. Ele parece até meio opaco, meio morto comparado, mesmo os de linhagem show, que você pode olhar aí que tem uns full red bem vermelhos e tal, mas ainda é um vermelho desbotado, sabe? Quase laranjado. Não é exatamente o vermelho metálico vivo que você vê no feral. Então, realmente essa iridescência, né, que eles chamam, esse brilho metálico na pele, foi perdida através dessa endogamia, essas cruzas todas, porque focaram mais na cor sólida, né? E aí é isso, eu pretendo estar fazendo essas cruzas aí para desenvolver a minha própria linhagem. Primeiro eu quero ver o que vai dar desses guppy, tirar a minha criação de guppy, ver quais linhas que eu consigo a partir disso daí, se vai surgir alguma linha, porque são guppy de pet shop, a gente não sabe se ele tem, como ele vem de lojinha, e a gente não sabe como que é criado lá, né? Se, por exemplo, se o criador cria tudo junto em um lote só, depois eles saem tudo misturados, alguns têm a aparência de guppy de linhagem, mas na verdade eles carregam um monte de gene misturado, e mesmo se você cruzar 2 iguais, ainda vai dar um monte de coisa diferente. Ou se eles podem ser guppy de descarte, eles podem ser tipo guppies que é de linhagem, mas que não atendeu aos critérios do criador e ele mandou para a lojinha para estar vendendo, né? Então a gente tem essas duas hipóteses ali, e fora o fato de que na lojinha eles ficam tudo juntos, né? Todas as